cuidado com o que você pensa. Ou seja, cuidar com aquilo que passa na sua mente. Existe uma frase antiga que fala: se eu penso, logo existo. É de um pensador chamado René Descartes. Vocês concordam com isso? Se eu penso, logo existo? Então, eu posso mudar ela e dizer a seguinte coisa: se eu existo, logo eu penso. Certo? Eu utilizo o meu pensamento, ou seja, a minha cognição, o meu cérebro, ele está sempre trabalhando, com um objetivo. Se eu utilizo o meu pensamento, minha forma de meu cérebro, para estar sempre fazendo reflexões, ele tem um objetivo. Agora a grande pergunta é: qual o objetivo? Ou será se tem objetivo? Sabe? Então, existir significa que estamos em intensas trocas de pensamento. Se eu estou existindo, se eu estou aqui vivendo como encarnado, eu estou trocando sempre, então, tendo trocas de pensamento a todo momento. Ou seja, você exprime uma opinião, você exprime um pensamento, você está sempre conversando, todo mundo está sempre dialogando, verdade? Concordam com isso? Mais ou menos. O ato de dialogar não está tão comum hoje em dia na sociedade. Hoje em dia está mais fácil você encontrar um monólogo do que exatamente o diálogo. Ou seja, uma pessoa falando por si e por todos a todo momento. Ou seja, adquirindo para si, muitas vezes, a sua palavra como sendo uma verdade absoluta. Quando você cria uma verdade para a sua forma de trabalho, a sua forma de falar, ou seja, o que eu falo é verdade, significa que eu estou trabalhando sempre em cima de uma coisa chamada dogmatismo. Ou seja, é verdade, pronto, acabou, não quero mais saber. Agora, quando eu entro em diálogo, significa o quê? Que eu não sou o detentor da verdade. A primeira coisa que eu sei é que eu nada sei. Então, eu estou trocando informações para que eu possa aprender. Então, essa forma de diálogo, que há muito tempo já foi falada, que é a dialética, aí não está muito evidente na sociedade. Porque a briga, ou seja, a disputa por narrativas, ela é muito incessante. Então, que nesse momento, através desse conhecimento que a gente está trazendo nesse momento, que a gente possa sair daqui pensando no significado de diálogo, onde um fala, o outro escuta, o outro dá uma tese, e assim vai conversando, vai trocando informações. Isso é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Mas então, o que eu penso? Que tipos de pensamento pairam na minha mente? Se eu fazer esse tipo de pergunta, vai ficar um pouco estranha, um pouco complicada, né? Por exemplo, o Daniel está sempre aqui na frente. Que tipo de pensamentos param na sua mente? É difícil de dizer, não é? Se eu perguntar para todos aqui, todo mundo vai dizer assim: é difícil, porque tu sempre está pensando coisas diferentes, não é verdade? Emmanuel diz que nossos pensamentos é como se fosse tu entrar no mercado. Tu está sempre comprando, trocando, está sempre trocando o tempo inteiro, sabe? E o Livro dos Espíritos, ele diz a seguinte coisa: o que é seu realmente é a origem dos seus pensamentos. Que quando você vai expressar um pensamento, expressar uma opinião, ela já está sendo influenciada pelos espíritos que estão ao seu redor. Então, o meu pensamento, o que eu tento buscar, as minhas escolhas, enquanto aquilo que paira na minha mente, vai me dar o quê? A possibilidade de relacionamento que eu tenho com meus irmãos ou com meus amigos. A minha mente é a criação de tudo. É a criação da minha vida, é a minha forma de lidar com o mundo à minha volta. E isso equivale a dizer a seguinte coisa: se você está sofrendo, você pode... É bom levantar um questionamento. Será que esse sofrimento não é você que está pensando nele primeiro? Ele não está sendo consequência daquilo que você está vibrando? Se você está com muita dor no corpo, será se você está com problema de saúde, propriamente dito, uma patologia, ou você está com problema de quê? De pensamentos, ou seja, daquilo que paira na sua mente. Que quando você está sempre, vamos dizer assim, legal, jovial, ou seja, você busca sempre estar de uma maneira saudável, você vai ver a vida de uma maneira. Se você é uma pessoa depressiva, ou seja, busca estar em depressão, ou busca ver a vida em si sempre de uma maneira, entre aspas, negativa,
você vai estar bem? Não, não. Mas, eu trouxe aqui 3 citações aqui do livro Evolução Planetária. Eu acabei de ler ele há pouco tempo e eu indico esse livro para todo mundo que queira se aprofundar um pouco mais no assunto. Ele é um livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Esse livro ele nos traz um contexto que aconteceu quando houve aquele tsunami. Lembra daquele tsunami que levou milhares de vidas? Aí depois do tsunami, o grupo espiritual de apoio foram até lá para o quê? Para auxiliar aqueles desencarnados e aqueles que lá ficaram. Então ele conta um pouco da história e também nos traz o que? O significado do pensamento. Ou seja, ele te dá um contexto de como é essa vibração. Pairava no ambiente a psicosfera resultante das atividades que ali se realizavam, com regular frequência. Pairava no ambiente a psicosfera. O que é a psicosfera? É exatamente aquilo que você emana. Se você está no seu lar, se você busca manter um diálogo, a psicosfera vai ser o quê? O que vai emanar do grupo que está lá dentro? Uma forma mais saudável de convivência. Agora, se eu estou no meu lar sempre brigando, o que vai acontecer? A psicosfera do meu lar vai estar sempre o quê? Pesada, vai ser difícil estar lá dentro. Então, todos que lá vão estar sendo muitas vezes sufocados. Aí, você já nunca sentiu isso? Você passa, alguém está discutindo alguma coisa, está num diálogo, uma discussão assim um pouco elevada, aí daqui a pouco tu passa aquele negócio, aquela situação assim, situação ruim, aí eu me senti um pouco incomodado com aquilo. Aí eu às vezes está em casa, às vezes o pai, ou a mãe, o marido e a esposa se olham assim, não passaram um dia muito bom, então sai aquela faísca, daqui a pouco tu olha, tu sai, mas sai com uma apreensão. Tá? E isso é você sentindo um pouco da psicosfera do ambiente, daquilo que se emanou. Tá? Então nós em si, cada ser humano, ela é como se fosse um capacitor. Ele está sempre emitindo energia, mas isso deriva do quê? Do seu pensamento, da sua forma de pensar. A psicosfera ambiental era densa, tá? Denotando todos os sinais inequívocos das tragédias de grande porte. Ouvíamos o clamor das multidões desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento decorrente da morte dos seus queridos, assim como em relação aos desaparecidos, a perda de tudo, vagando como ondas humanas sem destino. Houve uma tragédia mediante o quê? Mediante a uma situação que ocorria anteriormente, que o local em si era utilizado para um comportamento não salutar, eu vou dizer assim, de grosso modo, tá? Não salutar. E isso emanou o quê? Vibrações, criou-se uma psicosfera. A psicosfera era tão densa, que o tsunami ele veio e limpou a psicosfera, limpou o ambiente. Aí a gente diz assim, mas uma tragédia. A lei de destruição, ela diz a seguinte coisa, que a tragédia muitas vezes ela serve o quê? Para formular, ou seja, para auxiliar no caminho da evolução. Então muitas vezes a gente olha as coisas por um ponto negativo, mas tudo na vida ele traz o quê? Um objetivo de aprendizagem. Nada na vida passa se você não tiver algo para vos ensinar. Então, quando eu entendo que eu estou aqui para aprender, eu vou buscar o quê? Eu vou entender que tudo à minha volta me traz alguma informação. Então, quando a dona Nena chega e diz assim, força na mente, o que significa isso? O que significa força na mente? Que você tem um objetivo claro, na direção do bem, na direção da virtude. Essas virtudes que necessitam ser o quê? Praticadas, exercidas. Não ficar só no mundo das ideias. Eu gostaria de ser assim. Mas por que você não pode ser? Um grande limitador da mudança do conhecimento, literalmente, é a vontade de aprender. É ter vontade de mudar. Mas eu estou velho, eu já passei dos 40, eu já passei dos 50, já passei dos 60, eu não vou conseguir mudar. Quem foi que disse isso para ti?
Você não pode mudar o passado, mas todo dia você pode fazer um novo começo. Não é à toa que você dorme, morre todo dia, desencarna todo dia, vai passear, vai entrar em contato com espíritos afins, com irmãos afins, e retorna para o corpo. E todo dia você tem uma nova chance para poder o que? Mudar, melhorar, estar aqui aprendendo e se desenvolvendo. Ao longo dos últimos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões agora afetadas pela calamidade, que teve uma função purificadora para toda a região. Aí às vezes a gente diz assim, né? Eu como sou massoterapeuta, eu gosto de dar esse exemplo. A pessoa está lá, está com uma fisgadinha nas costas, parece uma agulhinha nas costas, agulhinha. Aí está lá sentindo, aí diz assim, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada. Vai lá, toma um analgésico, vai lá, passa aquela dorzinha. Mas daqui a pouco ela volta, ela vai indo. Aí ao longo dos anos eu tive essa dor. Aí daqui a pouco começou a doer mais alguma coisa. Aí tu vai no médico e está lá constata, tem alguma coisa, mas assim, agora eu tenho alguma coisa. Mas quanto tempo o teu corpo já está te chamando a atenção? Quanto tempo a própria vida, a natureza está te chamando a atenção que existe alguma coisa errada? Onde está escrito a lei de Deus? Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então tem sempre uma voz na tua consciência dizendo que tem alguma coisa errada. Aí a gente vai para o comum dizendo a seguinte coisa, é meu karma. Meu karma sem saber o que é karma. Aí eu uso assim, não, que a karma um pouquinho, que vai dar tudo certo. Não. Karma significa o quê? Quando tu sai da linha, vamos dizer assim, quando tu sai do teu objetivo, ao Pai, a Deus, a Jesus, ao bem, o que o karma faz? Ele te chama para o caminho. Tu está te desvirtuando, ele te chama para o caminho. Na doutrina espírita a gente diz que é a dor. A dor, o que é? É o termômetro da alma, é o termômetro do comportamento. Se você está sentindo dor, significa que tem alguma coisa errada, alguma coisa está querendo te ensinar, alguma informação está querendo te passar. Só que para isso, você precisa querer aprender. Mas esse querer aprender, como é que se faz? Dando o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas, enobrecedores ou deprimentes. Segundo a onda mental, vai ser enobrecedores ou deprimentes. Vai depender de você. Isso é uma escolha que você pode fazer. É uma escolha. Mas nós estamos tão imersos nos vícios de dizer assim, eu não consigo. Quem foi que disse que você não consegue senão você mesmo? Quem foi que te deu essa possibilidade de dizer a seguinte coisa, eu não consigo? Eu particularmente nas minhas pesquisas, eu percebo que nós estamos muito ocupados para pensar. Aí ele diz a seguinte coisa, se eu penso, logo existo, nem todo mundo está pensando. Nem todo mundo está usando a sua possibilidade cognitiva para a reflexão. Por isso que quando você fala em Evangelho de Cristo, é difícil, não é fácil. Porque o Evangelho, Cristo, ele nos estimula ao quê? Ao pensamento, à reflexão. Aí o que acontece? É mais fácil tu banalizar um conhecimento, tu utilizar de certos formas de diálogo furtivos para você dizer a seguinte coisa, não, eu acho que é desse jeito, eu acho que é daquilo, eu acho que é daquilo. Aí esse acho, ele precisa ser verdade, para você se reafirmar e dizer que está tudo bem. Porque a zona de conforto funciona exatamente assim. Quando você diz que está tudo bem, o ser humano muitas vezes chega a brigar com quem ele ama, entre aspas, para dizer que ele está certo. Qualquer semelhança com o momento que nós estamos vivendo é mera coincidência, tá? Brincadeirinha. Mas a grande questão é o quê? Quando a pessoa diz, tô certo. Há um tempo atrás uma professora disse para mim, não gaste energia com gente morta.
Aquilo ficou na minha mente durante muito tempo. Como a gente morta, até que eu parei no Evangelho e Jesus disse mesmo assim, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Aí eu me perguntei, como é que morto vai enterrar morto? Como é que morto vai enterrar morto se não um vivo, ou se não um vivo que está morto? Tá? Todo mundo vai desencarnar, vai morrer um dia, não vai, todo mundo vai desencarnar um dia, certo? Mas nem todo mundo está vivo. Porque quando eu deixo de exercer a minha potencialidade de reflexão, de pensamento, na busca de aprendizagem, eu estou fazendo o que no mundo? Eu estou no automático. Aí acaba as coisas passando por mim sem eu perceber. Aí aquele tempo tão importante que Deus nos dá, aquele tempo que tem que ser significativo, aquele tempo de vida, mas tem gente que acha que 70, 80 anos de vida é muita coisa e acaba perdendo um dia atrás do outro sem problema nenhum. Eu estou na rotina, eu trabalho muito, né? Trabalho muito, a pessoa trabalha muito e não tem tempo nem para si, nem para filho, para nada. Aí daqui a pouco acontece um problema assim, Deus, o que foi que fizesse comigo? Bota a culpa nos outros. A responsabilidade está aqui. André Luiz, ele fala de uma coisa que forma pensamento. Forma pensamento. É a forma que você dá para o seu pensamento. Ele é o quê? Ele é enobrecedor ou é deprimente? Quando eu pergunto, se eu perguntar, o pensamento de todos que aqui estão durante o dia, ele é mais enobrecedor ou deprimente? O que será que a gente pode dizer? É deprimente ou enobrecedor? Para ti. Fica difícil, né? O senhor? 50-50. 50-50? Eu vou tentar te imitar. Porque de uma certa forma é difícil. É difícil você manter um equilíbrio. É difícil. Porque você nunca está sozinho. Você nunca está só. Você precisa saber lidar com os irmãos que estão à sua volta. E a sua vibração, se o seu pensamento for mais enobrecedor do que deprimente, você vai estar numa vida melhor. O 50-50 que eu falei para o senhor não é questão do equilíbrio. É questão que hora é enobrecedor, hora é destrutivo. Sim, sim. Então, a oscilação sempre. Exatamente. A oscilação sempre durante o dia. Isso, sabe? Mas de uma maneira geral, quando a gente pega um povo assim, na grande massa, ele está mais deprimente que no enobrecedor. Porque, por exemplo, há pouco tempo eu estava dando uma olhada em alguns artigos em si, estava lá, as pessoas em si têm muito problema no coração, e vários problemas e outros que tem alguns médicos, algumas pessoas em si, dizem que esse problema está mais relacionado ao quê? À emoção, ao sentimento. Porque se vamos falar um pouco, passando esse conhecimento para a doutrina espírita. Se você passa a vida inteira deprimido, ou você está dizendo sempre que não consegue nada, o que pode acontecer com o teu corpo? Vai adoecer? Tu pega um cavalo, tu pega qualquer coisa à nossa volta, pega uma plantinha para te ter uma ideia. Uma plantinha. Se bota uma planta dentro de uma casa onde está todo mundo brigando, o que acontece com a planta? Já testaram isso? Já testaram? Não há água que dá jeito, tá? Porque a planta sente. Ela precisa crescer. Se não há vibração adequada para ela em volta, que não o habitat não favoreça o desenvolver dela, o que acontece? Ela morre. E aí, o seu sentimento está onde? Está na pedra? Está na planta? Está no animal ou no ser humano? Aí pode dizer assim para mim, Alex, mas a maioria dos sentimentos as pessoas estão parecendo pedra. Aí o que acontece? Carência afetiva. A carência em si nada mais é que a dificuldade de eu expressar o meu sentimento. De eu expressar quem eu sou. O que eu sinto pela pessoa. Aí vai lá, a mãe está viva, o pai está vivo, isso, aquilo. Está sempre brigando com o pai e com a mãe. Aí quando o pai morre, a mãe morre, eu sinto uma saudade dele enorme, chora. E eu pergunto, por quê? Porque quando a pessoa está viva, está ali, você pode interagir, você não vai lá até ela conversar, não vai. Por quê? Porque a gente aprende só pelo contraste. Você só começa a perceber que aquilo faz falta, no momento que te faz falta.
Você só vai dar valor, normalmente você só vai dar valor a alguma coisa quando você perde ela. Quando está distante. Quando está distante. E assim a gente fala em relacionamento humano, tá? Aí dizem, muitas vezes a família está voltada para quê? Para a democracia. Senta todo mundo, o que tu acha disso, meu filho? Eu faço isso, faço aquilo outro. Aí eu, como pai, o pai ou mãe, eu simplesmente deixo a minha responsabilidade para o lado e boto meu filho como centro de tudo. Ou seja, ele começa a ser o pai e a mãe. Aí eu começo a ser o filho dele e ele começa a mandar na família, sem ele saber, porque ele não tem o que? Maturidade para isso. Ele não tem maturidade, ele não consegue perceber. Aí o que está acontecendo? A minha forma de pensamento, em vez de ser algo enobrecedor, ele está sendo deprimente. Porque pela minha falta em si de querer ser responsável, eu estou dando responsabilidade para uma criança que não tem maturidade. E acabo trazendo o quê? Situações deprimentes para ela. Então, dá-se a pessoa de acordo com as suas obras, de acordo com as suas possibilidades. Quais são os valores que regem a vida? Quais são os valores que regem a minha vida? Os meus princípios, quais são? Se perguntar para cada um que está aqui, quais são os seus princípios? Seria bom, daqui por diante, se a gente começar a pensar quais são os valores. Há pouco tempo eu fiz uma palestra, lá em casa, me deu uma vontade, sentei na frente do celular e comecei a falar. Quais são os meus princípios? Que princípios me norteiam? Aí eu disse assim, Deus, o que é Deus para você? Eu sempre pergunto, tá, para mim. E isso é uma coisa que eu faço comigo. Eu utilizo a filosofia como sendo o princípio básico da minha vida. Porque é muito fácil falar, mas saber a base daquilo, porque que eu estou falando, é outra coisa, certo? Aí, quando eu não consigo ter a base, quando eu consigo ter o caminho, a questão ideoplastia, já ouviram falar em ideoplastia? A ideia que cria, a ideia que protagoniza alguma coisa. Basicamente é o seguinte, se você diz que está com dor na perna, você pensa naquilo fielmente, tu vai ter dor na perna. Se você diz que algo vai dar errado, não tem jeito. Não tem jeito. Então, se você é fiel aos seus pensamentos deprimentes, vai acontecer, não tem jeito. Aqui, modelagem da matéria pelo pensamento. A materialização do pensamento criando formas que, às vezes, revestem de grande duração, conforme a persistência da onda que se expressa. Então, se tu diz para você mesmo, não vai acontecer, eu não sou uma pessoa feliz, vai vir felicidade aonde? Aí todo mundo diz, é uma coisa que eu acho muito interessante, é o amor, né? Quando todo mundo fala em amor, todo mundo ama, né? A sociedade assim, tem um amor vibrante, todo mundo ama todo mundo, né? Aí todo mundo diz assim, eu amo meus filhos incondicionalmente. Mentira, não ama não. Não ama não, meu filho incondicional não. Então, normalmente, eu amo incondicionalmente até os 2 anos. Quando chega os 2 anos, a criança vai assim, não quer, como a minha filha falava, que ela está com 3 anos, mas como é que essa criança não quer? Ela está querendo me intimar, ela está querendo se opor a mim? Um adulto, uma criança. Aí às vezes eu olho assim, nossa, quem é o pai, quem é a criança, quem é a mãe, a família troca de lugar. Até pelo fato de eu ser professor de educação infantil, eu vejo muito isso. A criança que dita as regras. A criança não quer, e daí? E daí que ela não quer, entendeu? Se você é pai e mãe, tem, em tese, entre aspas, você tem maturidade para ter uma percepção mais ampla da situação. Não igual de uma criança. Quando eu penso em valores, eu penso em virtude. Se eu penso em valores, eu penso em virtude. Se eu pensar em valor, o que me dá valor para a minha vida? Vamos dar, por exemplo, assim, um exemplo. Como é que a pessoa não valoriza o outro? Essa pessoa não me valoriza. Primeira pergunta, a pessoa se valoriza? A pessoa sabe o que é vida? Mas eu me dediquei tanto a ela. Mas a pessoa sabe o que se dedicar? O que você se dedicou? Você se dedicou para ela ou para si mesmo? Querendo agradar a ela. Agradar uma pessoa é um vício que nos aprisiona. Quem busca agradar o tempo inteiro, ele busca o quê? Se escravizar. Se escravizar. Então, a ideia é você buscar ser quem você é. Ser quem você é. Ser transparente. Mas a pessoa não pode saber o que eu estou pensando. O pensamento é teu. Eu sempre digo a seguinte coisa, sabe, os amigos, quando eu estou conversando assim, todo mundo soubesse o que está passando na cabeça do outro, todo mundo ia se aterrorizar, tá?
a se aterrorizar. Mas a ideia é o seguinte, será que você tem um pensamento? O livro dos Espíritos diz, volta a dizer, a origem do pensamento é teu. Quando você vai expressar o seu pensamento, já existe influência dos espíritos que estão à sua volta. Agora vai depender de ti, qual é a companhia que você quer, né? Qual é a companhia? Se tudo está dando errado, se você acha que está dando tudo errado, muda de companhia, pô. Entendeu? E é você que vai dar a tonalidade, você que vai dar o caminho. Você é dono da sua própria vida. Se você não acha isso, está na hora de tomar as rédeas da vida. Mas, virtudes. Para Aristóteles, quem não conhece Aristóteles, foi um filósofo antigo grego, ele dizia que o virtudes é o meio termo entre o excesso e a carência. Virtude é o meio termo entre o excesso e a carência. Mas como é que eu vou traduzir isso? E o que significa o excesso e a carência? A gente vai falando sobre palavras, tu vai caminhando pelo labirinto, mas o que é uma coisa ou outra? Eu vou dar um exemplo bem clássico, né? Que eu aprendi há pouco tempo. A pessoa está correndo, está lá cansada, tu vai, ele pede um copo d'água para ti, tu vai dar que água para ela? Uma água quente, fervendo, ou uma água gelada? Qual que vai dar? Me parece uma coisa óbvia, né? Você dá água gelada. Água gelada. Aí, o que você dar água gelada? Significa o quê? Que você sabe, que você sentiu, que aquela pessoa precisa disso. Ou seja, me coloquei no lugar dela de uma maneira bem rápida e intuitiva. Eu já corri, já fiz de casa, eu também já senti isso. Então eu só faço a coisa, para mim é verdade, quando eu vivo alguma coisa. Quando eu sinto alguma coisa. Não adianta você pegar um livro e dizer assim, aquele livro é verdade. Você viveu aquilo? Não. Então, para ti é sempre mais uma informação e não um conhecimento que você consegue colocar em prática. Doutrina espírita, na terceira parte do livro dos Espíritos, quando ele trata das leis morais, quando ele fala da lei natural, ele diz a seguinte coisa, quando você coloca a doutrina espírita, de uma maneira geral, quando você coloca a doutrina espírita como centro do conhecimento para você se expandir, para você conhecer outras coisas, você coloca a doutrina espírita. Você pode conversar sobre tudo à sua volta. Passa pela doutrina espírita, tem uma informação. Aí, por isso que às vezes a gente fala que é o funil da doutrina espírita. Converse sobre tudo, mas veja o que a doutrina espírita fala. Entendeu? Que tem sempre uma informação. Então, você se colocar no lugar do outro, você ser fraterno, você buscar amar com responsabilidade, porque eu só me responsabilizo quando eu tenho um valor sobre aquilo, quando eu entendo que aquilo é importante, quando eu vivi sobre aquilo, eu vivi aquilo. Então, quando está distante para mim, eu não vou dar muita bola. Mas aquele outro que está querendo ser valorizado, para ele a pessoa é importante. Mas antes de tudo, você mesmo tem que se valorizar. Quem você é? Aí existe uma frase do filósofo brasileiro que eu acho muito interessante. Se você não percebeu ainda, você vai ter que se suportar até o final da sua vida. Você vai ter que caminhar consigo mesmo. Entendeu? Você vai estar sempre de braço dado contigo mesmo. Então, por que não ser o seu melhor companheiro? Não ser o seu amigo? De vez em quando, conversar com você mesmo e saber que você é uma pessoa única, cheia com virtudes e também com imperfeições. Mas imperfeições é que tentam colocar para debaixo do tapete, né? Parece que ninguém vê. Ninguém vê. Tristeza. Todo mundo sabe disso. Aí quando eu digo, às vezes uma pessoa diz assim, Alex, tu és assim. Se tu me conhecesse mais um pouco, saberia que eu sou mais do que isso. Tu tem esse defeito, eu tenho mais ainda, tenho mais imperfeições, porque eu estou no planeta de provas e expiações. Ser no planeta de provas e expiações significa que todo mundo é imperfeito. Sou fruto do pensamento coletivo? Você é fruto do pensamento coletivo ou do pensamento individual? Porque quando você não para pensar vamos dizer assim, no que eu estou falando aqui, que dá para ampliar muito a discussão, quando você para pensar em você, o que você acha disso, você vai ser o quê? Fruto do pensamento coletivo. O que você não pensa, alguém já pensou por você, tá? E muitas vezes, o seu jeito de viver, o seu jeito de interagir, tudo, já foi pensado por alguém. Dizendo que as normas sociais precisam ser desse, aquele outro, você precisa se encaixar aqui para ser aceito, né? E assim a gente vê na sociedade. Aí pergunta, o que tu acha disso? Não sei. Todo mundo está indo, eu estou indo também. Não vai para nada. Mas se tu pensar de uma maneira geral, parece que está sendo assim.
Que o marido, que o homem em si, ele precisa crescer, ele precisa ter uma casa, ter isso aqui, não precisa estudar muitas vezes, né? Não dá muito. Mas quem tem que se mostrar mais é a esposa, que a esposa tem que ter o cabelo isso, o cabelo aquilo. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse? Ninguém falou isso. É você que adquiriu para você. Me dizer que está todo mundo indo, eu preciso ser desse jeito também. Aí de vez em quando tu vê uma pessoa lá com o cabelo rosa, azul, amarelo, depois aquilo te chama a atenção. E qual é o problema? Aí a gente diz que essa pessoa está errada, que é a opção dela, a opção disso, que ela está fazendo isso da vida, está fazendo aquilo outro. E daí? Como é que você se relaciona? Não é o que você sabe, mas é sim como é que você exerce aquilo que você sabe. Como é que você está interagindo, como é que você está se relacionando com os conhecimentos que você tem. Todo mundo sabe tudo, mas poucas vezes a pessoa coloca em prática o que sabe. Vocês exercem o que sabe da sua vida? A maioria das vezes a gente não faz, mas a gente faz mais do que o outro sabe do que a gente sabe. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes eu me neutralizo, eu me coloco dentro de uma redoma. Não posso ser assim, porque o outro tem que olhar para mim, ele tem que gostar de mim. É aquela percentual de carência afetiva que eu vi muitos anos atrás, é muito pequena, né? Eu tenho que agradar o outro. Aí se torna aquele vício que não sai do lugar. Já estou chegando lá. Não, minha filha, já tem bastante. Então, quando eu tenho um pensamento individual, quando eu começo a questionar, isso funciona assim, assado, eu particularmente, eu sou chato. A minha mãe em si, ela sabe que desde pequeno eu começava a perguntar de tudo. As respostas eram diferenciadas, era muito diferente, mas eu perguntava sobre tudo. Eu queria aprender. A um dado momento eu conseguia aprender, seguir o meu caminho, mas eu tinha que questionar. Mas as pessoas parecem ter medo de questionar, medo de ser ela mesma, de mostrar, não é mostrar para o outro. Vai no espelho e te ver, olha para você, que você é uma pessoa única, que tem as suas atribuições, tem as suas imperfeições. Isso é normal. Desculpa, pode deixar. Não, ela está interagindo. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Alguém aqui é Deus, alguém aqui é perfeito. Não é. Embora tu seja treinado para ser perfeito. E tu nunca chega nessa perfeição. Aí isso significa que a tua felicidade vai estar sempre o quê? Amanhã. Amanhã, tu vai estar certo. Amanhã eu vou ser feliz. E às vezes a pessoa não para desconfiar, né? Não desconfia, mas será que não tem alguma coisa errada? Aí o teu pensamento está onde? Se eu perguntar aqui, normalmente os pensamentos de vocês estão onde? Passado, presente ou futuro? No passado. Está onde normalmente? No presente. Futuro. Presente? Sempre no futuro. Futuro? Amanhã tem que ser Deus. De uma maneira geral, pessoal, nós sempre estamos o quê? Nostálgico. Nós estamos o quê? Eu já estou com 75 anos já, com o meu pensamento. Nós estamos no nostálgicos, sempre pensando no passado e ansiosos por causa do futuro. Mas nosso futuro é amanhã. É sempre amanhã. Tu nunca pensa, minha vida daqui a 5 anos vai ser como? Planejar alguma coisa assim, eu vou ser uma pessoa melhor. Normalmente a gente planeja o que não, tem que comprar um carro daqui a uma semana, tem que fazer isso, investir dinheiro, comprar isso e aquilo, entendeu? Tu começa desse jeito. Mas onde é que está realmente o teu investimento se não é na vida? Só que aí tu está nostálgico do passado e ansioso com o futuro. E o teu corpo está no presente. Será que não dá uma discrepância isso? Não dá um problema, não? A mente está fora do corpo, está pensando no passado. Que no passado era bom. Era mesmo? Era mesmo? Aí há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa. No passado todo mundo respeitava mais a família. Mas assim, é? Como? Diga para mim. A gente não falava nada para mim falar. Tem medo de apanhar? Tem medo de apanhar? Passava-se tudo na tua cabeça. Tu tinha vontade de xingar todo mundo. Mas tem medo de apanhar? Que não via o que via hoje em dia na sociedade. E claro. Como é que era a sociedade, como é que era os órgãos de policiamento, tudo naquela época, era completamente diferente. E também lembrando que nos anos 70, eu sempre digo isso, eu pergunto, nos anos 70 tinha quantos milhões de pessoas no Brasil? Qual era a população do Brasil?
Uma média de Uma 100 milhões. 120, né? Vocês não lembram da música 100 da Copa milhões de é 100 milhões de corações. Você lembra da Copa de... na música da Copa de 70? 100 milhões. 80 milhões em ação. 80, 80 milhões em ação. Era a música da Copa de 80, de 70, perdão, para dizer daqui. E agora, nós estamos quantos? Em 100. 210 para aí. Já está em 213 já. 213, 213 milhões de pessoas. 3 vezes. Olha só, 70. Eu nasci em 75. 50 anos. Estou com 47. Triplicou a população em 50 anos. Triplicou. Aí eu morava numa casinha para encontrar o vizinho, tu tinha que caminhar, fazer um Cooper para chegar até lá, né? Tem que dar aquela corrida assim. Tava com dor, alguma coisa, sempre tinha. Eu acho, isso sempre me chama a atenção. Que quando você era lá nos anos 70, 80, né? Quando alguém na família passava dificuldade, estava com problema de saúde, sempre alguém na rua tinha um carro. Sempre tinha um carro. Aí tu tinha que correr na casa do vizinho, bater lá para levar para o hospital. E às vezes essa casa era bem pertinho. Era bem pertinho, claro. Mas agora, com 213 milhões de pessoas, eu volto a dizer isso, né? Quando se viu aqueles apartamentozinhos, naquele apartamento, todo mundo chamava de Pombal, aqui, que não sei o que, isso aqui. Agora não, agora é chateau. É nome francês, é nome inglês para dizer que aquilo é chique. Dizer para aquilo é chique. Então, basicamente, o que era certo no passado, o que era um jeito de viver no passado, agora é diferente. Contextos são diferentes. Então eu preciso me adaptar para poder ver o quê? A minha responsabilidade nos atos. A minha responsabilidade nos atos que eu estou fazendo, em quem eu falo, o que eu estou fazendo. Para que eu possa sair do vitimismo. Quando eu me responsabilizo, quando eu percebo que tudo que acontece à minha volta, eu preciso me responsabilizar, porque o meu pensamento está dando possibilidades para isso, eu saio do vitimismo e paro de dizer a seguinte coisa: tadinho de mim. Já ouviram falar da síndrome do tadinho? Quem nunca viu, né, um tadinho por aí? É bem por aí. As pessoas dizem assim: eu não consigo. Vai morrer ou vai viver? Vai viver como um morto ou vai viver como um vivo? O que é que você quer da sua vida? Jesus nos estimulou o quê? A escolher o que você quer. Decida-se. Lei natural. Lei natural é a lei de Deus. Como eu falei, Livro dos Espíritos, terceira parte, primeiro capítulo. Lei natural é a lei de Deus. Quando eu me distancio dela, o que acontece? Infeliz eu fico. Se eu quero ser feliz, eu tenho que estar próximo da lei de Deus. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, são 10 capítulos falando sobre a lei de Deus. O bem é quando busco cumprir as leis de Deus. O mal é quando eu me oponho a elas. Temos escolha. Deus, Jesus, o Evangelho, você pode escolher. Mas além de tudo, você precisa querer, né? Precisa querer. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é a criação da nossa mente. Isso daqui eu peguei do budismo, tá? Peguei do budismo. Mas o que o budismo tem a ver com a doutrina espírita? Volta a dizer. Quem quer pesquisar, volta a doutrina espírita como centro, você pode procurar tudo à sua volta. No livro Plenitude da Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela fala sobre Siddhartha Gautama. Fala do sofrimento, que Siddhartha Buda fala o que é o sofrimento. Que o ser humano ele precisa passar, deixar para trás o sofrimento. Sabe? Então, o budismo, muito importante nesse momento, quando se fala em pensamento. Então, o que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Então, cuidado com seus pensamentos. Se ele me insultou, me maltratou, me rebaixou, me roubou, os que abrigam tais pensamentos não se libertarão do ódio e do ressentimento. Não adianta estar reclamando. Não adianta estar reclamando. Pare de reclamar e comece a viver. Comece a exercitar a vida. Toque para frente. O ódio jamais será vencido pelo ódio. O ódio só se extingue com o amor. Esta é uma lei eterna. Será que isso é palavra de Deus?
Será se tem a ver com amor? Será se a lei de Deus está para com todos? Está em todos os lugares. Desde que eu queira olhar para ela. Eu coloquei aqui situações do budismo como sendo um referencial. Mas tem em todos os lugares. Ao olho atento, você vai sempre ver o que? Oportunidade de aprendizagem. Até naquilo que você diz que é ruim. Tudo caminha para o bem. Tudo caminha para o desenvolvimento. O mal, ele, às vezes, ele está mais elevado à nossa percepção, para a gente dar valor ao bem. Dar valor ao que é bom. Aprendemos por contraste. Tu tens o preto, quando você pega a cor preta, na sua mente já sabe que não é o vermelho, o amarelo, não sabe, todas aquelas cores. Você aprende por contraste. Você está sempre ali. Você caminha, tem o seu atrito no chão. Então você precisa estar aplicando com conhecimento. Você precisa estar fazendo uma reflexão. Então não deixe para o lado. Viva. Tenha momentos significativos, memórias significativas, que isso você vai levar. As águas do tempo não vão fazer você esquecer. Se eu fazer a pergunta aqui, se você for para contar a sua vida, quanto tempo vai levar? Aí tu vai colocar 1, 2, 3, vai contar a tua vida inteira, vai resumir 40, 50 anos em 2, 3 horas. Porque aquilo você não esqueceu. Porque aquilo se tornou significativo. É o tempo consciente. Consciente, que muitas vezes nos faz falta. Para mim, na minha percepção, nos faz muita falta. Que é o tempo de Deus. É o tempo que você consegue se perceber enquanto ser humano. Quem reconhece o real como real e a ilusão como a ilusão, com segurança alcançará a verdade. O que é real é real, o que é ilusão é ilusão. Então não crie ilusões para aquilo que está acontecendo. Está tendo um problema, vai resolver. Mas amanhã vai estar melhor. Nossa, não vai estar bom. Tu está protelando um problema. É um problema que vai gerar sofrimento depois. Então pare, sente, converse, dialogue. Faça um diálogo. Se um homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha, como sua sombra inseparável. A mente pura, vai ter mente pura? Alguém vai ter mente pura nesse mundo? Não. Mas aqui está querendo dizer o seguinte, a mente pura o que é? Aquele que busca o caminho, aquele que busca a virtude, aquele que busca a Deus, aquele que busca o sagrado. Hoje nós estamos num processo de banalização de Deus. Deus é qualquer um que tu encontra na esquina. Ele não para você dizer que é cristão, não significa mudar de comportamento para muitas pessoas. Não gera responsabilidade. Se eu digo que sou cristão, eu não posso fazer qualquer coisa. Tu pode até fazer qualquer coisa, mas como Paulo dizia, nem tudo que eu quero é aquilo que me convém. Eu posso querer tudo, mas será que eu posso fazer mesmo? Atribuindo responsabilidade a quem eu sou. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada.